Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no início desta manhã, nos reunindo para ouvirmos a Palavra de Deus, nos preparando para a nossa bênção do dia. E você que está aí nos acompanhando pela rádio, também pelos outros meios de comunicação, fique aí conosco participando, faça aí a tua participação, deixa aí talvez teu comentário, seu pedido de oração, coloque aí que nós sempre rezamos todas as intenções, mesmo que aqui nós não temos tempo para citar as intenções, mas saiba que nós estamos rezando cada dia pela tua intenção, pela sua prece, e queremos que você faça essa experiência como nós falávamos ontem da importância da nossa oração de comunidade, em comunhão. Com certeza ela tem uma força muito poderosa. Então, não deixe de colocar aí a sua prece, a sua intenção para a gente rezar juntos. O Evangelho de hoje é Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos chama a atenção nesse Evangelho sobre o chamado que Jesus fez a Mateus, né? Mateus era um cobrador de impostos, né, que muito amado, não brincadeira, muito odiado, na verdade, né, pelas pessoas da sua época, né, porque Mateus botava a mão lá no bolso das pessoas para cobrar impostos, né, e ninguém gosta de quem bota a mão no bolso do outro, né. Como diz um amigo meu, né, existe dois tipos de dinheiro, né, o dinheiro teu e o meu. O teu todo mundo pode mexer, não tem problema nenhum comigo. Agora o meu ninguém, né? Então Mateus mexia inclusive no meu dinheiro, no seu dinheiro, no dinheiro de todo mundo, né? E os cobradores de impostos na época, além deles cobrarem os impostos, que já eram taxas altas, né? E que tinham que suprir as necessidades do Império Romano, mas também das autoridades judaicas. Além disso, eles ainda cobravam alguma coisa em cima disso para se beneficiar. Não tinha uma regra que eles eram proibidos não estavam cometendo sonegação ou como hoje é proibido, né? Mas mesmo assim encontram umas formas de fazer isso, né? Outros meios, né, legais, né? Lá não, era de forma ilegal mesmo, mas não tinha nenhuma proibição quanto a isso, né? Não tinha uma coisa que viesse, uma punição para quem fizesse isso, né? Desde que se cumprisse com aquilo que o império, que era do imperador, que era das autoridades judaicas, o resto não importava e quanto a mais se cobrava, né? Não tinha uma regra para isso. E Jesus, na verdade, né, ele não olha para aquilo que a pessoa faz, mas ele olha para aquilo que a pessoa é, olha para a pessoa. Todas as pessoas que passavam ali viam o quê? Um cobrador de impostos. E Jesus via para além disso, né? Interessante que Jesus via aquilo que as pessoas não viam, né? Que além daquele cobrador de impostos, tinha um homem ali sentado. E um homem que poderia ser lapidado, poderia ser trabalhado, né? E tinha chance de mudar de vida, tinha disposição para mudar de vida. Porque o grande problema é que às vezes nós olhamos para o pecado do outro e condenamos o outro, mas não conseguimos olhar para o nosso pecado, para a nossa fraqueza. E às vezes a gente fica olhando e achando que o pecado do outro é maior do que o nosso. E às vezes pode até ser maior, mas às vezes existe uma diferença aqui que Jesus consegue enxergar.
O problema não é você ser pecador. O problema é você não querer mudar. O problema é você não se reconhecer pecador. Porque quando nós nos colocamos nessa condição de julgar, de condenar, de se colocarmos na situação, na posição de juiz do outro, já é uma prova de que nós não reconhecemos os nossos erros. Porque se nós reconhecêssemos os nossos erros, jamais nós nos colocaríamos nessa condição. E nós não teríamos tempo para ficar olhando para os erros, para os defeitos do outro. Nós ficaríamos olhando para os nossos. Seria suficiente o tempo que nós temos não seria suficiente para nos ocupar com os nossos defeitos, os nossos erros. Porque nós nos esquecemos dos nossos erros e ficamos olhando para os erros dos outros. E aí a gente tem esse tempo para se colocar de quê? De juiz, de julgador, de condenador, de melhor, de modelo para o outro, né? E pelo contrário, quando Jesus passou e disse, segue-me, ele abandonou tudo, deixou tudo, né? Talvez aqueles que o condenavam, se tivesse no lugar dele, não teriam coragem de deixar tudo, né? Porque estariam apegados aos seus bens, estariam apegados à sua profissão, aos benefícios que aquilo trazia para eles, né? Mas Mateus não, prontamente ele deixou tudo, para mostrar para eles que aquilo não era mais importante do que Jesus. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Então, é isso que chamou a atenção de Jesus. É isso que impressionou Jesus, essa capacidade dele, tendo tudo, conseguindo tudo o que ele queria, sendo um homem poderoso, rico na época, deixou tudo por causa desse convite, desse chamado que Jesus fez a ele. Então, essa é uma pergunta que eu e você hoje poderíamos nos fazer também. Será que nós também teríamos coragem de deixar a nossa vida velha, os nossos pecados, os nossos costumes, as nossas mágoas, as nossas manias, pelo convite que Jesus faz a nós? Até agora, eu acho que nós não conseguimos ainda deixar. E Ele está nos convidando já faz tempo, não é verdade? Eu, pelo menos, já faz tempo que Ele está insistindo comigo, mas ainda tem coisas que eu não consegui deixar ainda. Talvez você também que me ouve, me assiste, tem tantas coisas aí que Jesus precisa que você deixe para poder segui-lo mais livremente. Não significa que não estamos seguindo Jesus, mas seguimos ainda apegados ainda a algumas coisas, presos ainda a algumas coisas. E Ele quer que nós deixemos tudo. Então, Mateus era um homem, era um criminoso, né? Era um corrupto da época, né? Mas, quando ele recebeu o convite de Jesus, essa vida ficou para o passado. E a partir do momento que Jesus convidou ele, a vida dele se tornou um outro caminho. Ele tomou um outro caminho na sua vida e há um divisor de águas na vida de Mateus. Antes de Jesus e depois de Jesus. E na minha e na sua vida, já conseguimos fazer esse divisor de águas? Se há entre antes de nós nos encontrar com Jesus e depois que nos encontramos com Jesus. Tem mudanças ou continuamos a mesma coisa? Então hoje nós somos convidados a olhar para isso. Para Jesus não importa o tamanho do nosso pecado, mas para Jesus importa a nossa disposição, a nossa capacidade de querer mudar, de deixar para trás esse passado pecador, feio da nossa história. Para Jesus é isso que importa. O problema para Jesus não é um pecador, né, arrependido. Para Jesus é um justo que não se reconhece pecador. Alguém que se acha justo, se acha melhor, se acha perfeito. Porque ele nunca vai conseguir reconhecer que ele é necessitado, porque ele se acha justo. Agora o pecador, quando ele é pecador e humilde, ele sempre vai se reconhecer necessitado da graça de Deus, a ponto de confiar totalmente na graça de Deus. Então que nós não sejamos orgulhosos, arrogantes, achar que nós somos bons, somos perfeitos e com isso não precisamos da graça de Deus. É a pior coisa, nós vivermos isso na nossa vida. Mas sempre nos reconheçamos pecadores, porque assim nós conseguiremos fazer a experiência da graça, da misericórdia de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.